E finalmente, Vais usar isto? a Golgona Angel. Vais usar computador? Não. Que é professora auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de Literatura e Tradição da mesma faculdade. Concluiu o doutoramento em 2009 em Literatura Portuguesa Contemporânea e é autora de diversos livros de ensaios e de poesia. Muito obrigado, Golgona. Obrigadíssimo. Daniel, tenho que tirar a máscara. Com a imensa proliferação de biografias hoje em dia, uma pessoa tem medo sempre de ouvir-se a ser apresentado através de uma biografia sintética, para utilizar o conceito de Borges, mas como diz o Choran no Silogismos da Amargura, ninguém abdicou da própria vida com medo dos biógrafos. Portanto, vamos prosseguir. Tinha aqui uma nota que me surgiu enquanto estava a ouvir o professor José Bugalheiro, a propósito das sombras. Recordei-me de repente da epígrafe do primeiro livro da Maria Gabriela Lansol, Os Pregos na Erva, que diz assim: o homem é feliz enquanto o seu desespero for igual à sua esperança. E eu pergunto-me, partindo da sua leitura do filme do António Reis e Margarida Cordeiro, será, transformando essa epígrafe, que é da autoria da Lansol, o homem é feliz enquanto a sua sombra for igual à sua altura? É uma dúvida, mas depois falamos disso. Rui Belo, na segunda edição do primeiro livro de poemas, aquele Grande Rio Eufrates, no prefácio, precisamente, dessa edição de 72, ao falar dos poetas que o inspiraram, disse que nunca lhes teria perdoado se não o tivessem feito. Agarrando nessa hipótese e fazendo dela uma espécie de agradecimento ao contrário, nem eu nunca perdoaria, nem ao Nuno Crespo, nem ao Daniel, não me terem inspirado, nem nunca aos outros companheiros que hoje fizeram as apresentações. E, portanto, nunca vos poderia não me terem inspirado e instigado a pensar sobre este filme de Trás-os-Montes. Ao contrário da professora Maria Filomena Molder, que, enfim, que disse hoje, por exemplo, que precisava de fazer uma espécie de resgate, de recuperação do material, como se estivesse a falar de uma espécie de ruínas. O que eu tenho pensado sobre António Reis nasceu também prematuramente, isto é, enquanto ruína, e portanto nunca houve essa hipótese de totalidade. Tudo o que faço parece que nasce nessa forma prematura, e isso para recordar um momento do romance de Maria Velho da Costa, Casas Pardas, é como se tivesse dado à luz a um filho enquanto estava a dormir. Diz Maria Velho da Costa nesse romance: quando os meus filhos nasceram, eu estava a dormir. É um pouco nesse estado de sonambulismo que fui escrevendo algumas notas e imprimi o texto, e hoje no comboio percebi que não estava em condições, fui tomando também umas notas que estão um bocado nestas condições precárias. Há semanas, talvez não tanto tempo, numa conferência em Lisboa, a professora Filomena Molder falava da importância da profundidade do campo e da ligação do poema com essa ideia de profundidade do campo como uma espécie de chamamento, do apelo do longínquo, se bem me recordo, que nessa altura me fez ressoar o primeiro verso de um poema de Herberto Helder, que era Estes poemas que chegam, e que depois foi transformado num fado, estes poemas que chegam como um apelo. Extraordinariamente, esta sala fez coincidir a profundidade de campo com uma profundidade de campa, e então isso, em certa medida, prepara o terreno para um resumo da minha apresentação. Tenho medo das alturas e, o que quero ressalvar não é perder o equilíbrio, mas tenho medo de perder o desequilíbrio, na medida em que aquilo que nos dá, que nos mantém vivos, é precisamente a possibilidade da queda e o perigo, não é? E então é um pouco com esse tom de tentar resgatar o desequilíbrio como possibilidade de continuarmos a caminho, que me interessa pensar a partir deste filme Trás-os-Montes, de António Reis e Margarida Cordeiro.
estamos todos, assim, partindo um pouco de longe, diante de uma generalização da globalização, e temos a sensação de que lugares, como Trás-os-Montes, se já não desapareceram, estão em vias de extinção. E, portanto, lugares como Trás-os-Montes, como esse filme, também estão em perigo, estão sempre em perigo. Daí, talvez, tenhamos a tentação sempre de pensar que, ao princípio, eram os lugares. Que os lugares eram coisas quase naturais, produtos espontâneos da natureza, que ofereciam às pessoas e às coisas uma significação própria, uma origem, uma morada, um destino, que não são fruto de arbitrariedades, mas que são algo sagrado. Algo sagrado e, em certo modo, eterno. E talvez, pensando na história do cinema português e olhando para o filme Trás-os-Montes, se tenha essa sensação do filme Trás-os-Montes como uma espécie de lugar de origem, como um lugar sagrado, que ele próprio faz essa investigação poética para recuperar uma ideia do Nuno Crespo sobre a leitura dessa paisagem real que estaria em causa no filme de Trás-os-Montes. Temos, portanto, a tentação de pensar isso, porque todos nascemos num lugar, todos temos vínculos que não podem ser apagados, sinais de nascimento, simpatia, afeto com esse lugar de origem. Sentimos nostalgia por aquele lugar perdido. Trás-os-Montes seria precisamente aquele lugar sagrado, ou pelo menos um destes lugares sagrados do cinema português, cujos genes, signos, cinema, ou cinemas, portanto, cinema como fonema, para recuperar um conceito de Pasolini, se foram perpetuando, sofrendo mutações, inspirados gerações de cineastas e que, de uma maneira muito interessante, o meu colega Nuno desenvolveu há pouco, não é? Tentando fazer desse percurso por João Pedro Rodrigues e, enfim, Pedro Costa. Às vezes, em momentos de lucidez, provocados pelo pesadelo em que se tem transformado a nossa existência desnaturalizada, damos connosco a pensar nas nossas origens perdidas e recordar com Heidegger uma interrogação formulada numa célebre conferência sobre a origem da obra de arte. E passo a citar: saberemos nós, na nossa existência, existir historicamente a origem? Sabemos nós respeitar a essência da origem? E parece-me que também a sessão, o seminário de hoje, teria implícita essa interrogação. Saberemos nós, na nossa existência, existir historicamente na origem, existir, lidar com este filme, com a produção cinematográfica de António Reis e Margarida Cordeiro? Isto é, sabemos nós de onde viemos e para onde vamos, ou teremos perdido o norte? Porque quem tem origem não só tem uma morada, mas também tem um lugar de retorno, isto é, uma espécie de terra sagrada, como lugar onde cair, onde regressar, mas também lugar onde cair morto, isto é, o lugar que confere o último direito do homem. O que Heidegger poderá dizer, fazer esta pergunta, é que as obras de arte não se explicam pelo seu lugar de origem, isto é, pelo ADN do autor, mas ao contrário, são os lugares de origem que se explicam através das obras de arte. Não há lugares naturais, o que há, estará talvez o Heidegger a dizer, são lugares de espírito, lugares culturais, uma vez que só os lugares poetizados são habitáveis, os verdadeiros lugares são fundados pelos poetas, pelos artistas. Um pouco mais tarde, quase no fim desse texto do Heidegger, ao referir-se ao poeta Hölderlin, ele diz: Hölderlin, o poeta com cuja obra ainda tem que se confrontar os alemães. Estava a citar do cor, desculpem, eu fiz isso no comboio, essa primeira parte, não tinha o Heidegger à mão. A professora Filomena pode apontar os erros, mas eu prometo emendar. Não, também não. Pronto. O que Heidegger quer dizer, talvez, seja que se os alemães querem saber se são verdadeiramente alemães, têm que ler Hölderlin. Se os portugueses querem realmente saber se são portugueses, devem necessariamente ver Trás-os-Montes, ou então ler Pessoa, Camões. A dúvida que surge
a partir dessa hipotética conclusão de Heidegger, é porque é que havemos de considerar mais autêntica a ficção de Hölderlin do que a ficção do mapa geológico, do mapa político, do mapa histórico da própria Alemanha. Porque é que haveremos de achar mais autêntica a ficção sobre Trás-os-Montes de António Reis do que o próprio mapa físico-geográfico ou mesmo mapa político de Portugal. Portanto, não haveria, como hipótese que propõe, nenhuma razão que justifique, que legitime uma ficção e desvalorize a outra. Haveria então que admitir o caráter artificial, construído, convencional de todo lugar cultural, histórico, geográfico, assim como o seu caráter contingente, provisório, dos mesmos lugares naturais. A distribuição das pessoas e das coisas nos lugares depende de um fator meramente acidental. A formação de um lugar histórico, geográfico, cultural é algo derivado e, portanto, não originário. Não há, portanto, nenhuma Alemanha autêntica, nem um Portugal autêntico, nem um Trás-os-Montes autêntico. Os lugares são conglomerados de espírito e de natureza, misturas impuras de cultura e natureza, cristalizadas numa espécie de normalidade provisoriamente estável. Quer dizer isto que Trás-os-Montes é meio falso, meio inautêntico? Sim, quer dizer isso que sim, que também todo lugar, não só Trás-os-Montes, deriva de uma falha e também de uma sobra. E talvez seja nesse sentido que Maria Velho da Costa, no romance Casas Pardas, publicado um ano depois da projeção do filme Trás-os-Montes, tente procurar essa falha. Na abertura do segundo capítulo, dedicado à casa de Mary, ela dedica uma ampla passagem a Trás-os-Montes. E é curioso porque, de facto, o livro é publicado imediatamente a seguir ao filme. E depois o romance é enorme, tem 500 páginas, mas depois nunca mais fala de Trás-os-Montes, só fala nesse início do capítulo. E eu retirei um excerto. Em Trás-os-Montes, diz Maria Velho da Costa, no outono, há essa estase que faz lembrança das coisas tão caladas, os grandes amores, os jardins desleixados, as crianças muito sós e sisudas. Há uma paragem dos ares que não é luminosa, irradiante, digo, nem transparente. É apenas espessamente translúcida, como todas as luminosidades crepusculares ou muito matinais de um dia chuvoso sem grande precipitação. É, pois, de uma blandícia sem qualquer ternura óbvia. Essa região da terra, vírgula, grave. Talvez seja assim dos seres humanos, é por causa dos seres humanos que a passam e nela são imersos, e dela comem, e dela se dão a comer, parcamente. É uma região que não espera, é a espera, secreta, cerrada, na memória de gestos e monólitos, outra fala memória, morredoira. Fim de citação. Algures, nessa sucessão de vastíssimas colinas e extensos vales, não muito profundos, lá onde desconhecido ganha qualidade de próximo e as pedras semelham casas e gente, com a mesma granítica implantação do chão, crianças e velhos, gado e presas, percorrem aleatoriamente traços de caminho de ermos totais e parações de seus baixos. De onde vêm? Para onde vão? O que procuram? O que esperam? Melhor, quem espera? Com que propósito? Em que circunstâncias? Esperar, adiar, imaginar, desejar, projetar. O quê e para quê? Até quando? Quando o ferreiro Ifanes sai de casa e pergunta a uma velhinha o que está a fazer, ela responde que está a matar o tempo. O que fazem aqueles que vagueiam sem rumo aparente e o que esperam os que permanecem estanques? Vejo daqui a nossa aldeia, vejo daqui a minha casa, ouve-se a dada altura no filme, pela voz das crianças que observam ao longe um horizonte imprescrutável, isto é, fora de campo. As crianças respondem ao apelo do longínquo, fazendo talvez desse exercício não um modo de reconhecimento, mas modulações. Vejo daqui a nossa aldeia, vejo daqui a minha casa, modos sem modelo. Como sabemos, desde a modernidade que a literatura e as artes tendem a abandonar os mecanismos de referencialidade para se voltar no movimento reflexivo, para si, referenciando-se a si mesmas, tornando-se elas mesmas relação e ritmo. Importa não tanto a discussão da mimesis, mas compreender o que há de singular nesse processo de devir não referencial,
apreender o momento em que o filme mais silencia do que significa. Mais do que permanecer fechados como jogo de significados, caso se decida entender as suas regras, é preciso entrar no ritmo condutor das forças corpóreas da deriva e da sua inscrição no tempo. É preciso, e passo a citar dos poemas de António Reis, escrever no tempo o teu retrato. Portanto, é preciso escrever no tempo os retratos dessas gentes e dar a isso um sentido pequeno, fazendo pastiche do outro verso. As crianças, os pastores, os velhos, o gado, todos eles caminham, atravessam os campos, a andar, a correr, severamente calados ou alegremente vigilantes. A marcha e a corrida têm por elemento a terra. É ela que é agenciada pelo corpo, que serve de solo, de apoio e de repouso. Marcham com os pés, sentem a terra e se ao marchar os pés ficam colados ao chão, a correr esse contacto com o solo é interrompido. Faz com que a linha da terra seja sobrevoada e se transforme numa linha de fuga, de sobrevoo. Quem anda, rasa a superfície, roça o caminho. Quem corre, aflora, sobrevoa. Quem anda, repousa os pés, conserva com o território uma espécie de apego à terra. Faz ressoar a terra. E já foi citado pelo Nuno esses versos do António Reis. Eu não vou, ando, quero que me ouçam. Compreendemos talvez aqui o sentido do canto da terra de Mahler. Quem corre não repousa sobre a terra, aflora, como se andasse na ponta dos pés, como se no fundo se desprendesse do chão para voar, para alcançar um silêncio absoluto, para talvez sonhar. Em Photomaton e Vox, o Herbert Helder tem precisamente essa imagem de um poeta que, para poder alcançar o silêncio absoluto, tem que andar nas pontas dos pés. O próprio Kafka, nos diários, recorrentemente fala dessa necessidade de evasão, mas como se fosse um exercício praticado também na ponta dos pés. Aliás, na poesia do Herberto também esse andar na ponta dos pés é bastante recorrente. Mas como fazer quando não se consegue avançar, quando não se consegue andar? Philippe Monge, no seu livro Marcher, courir, nager, a propósito de caminhar enquanto mergulhar na paisagem, diz: Marcher, c'est avancer dans l'être, dans la lumière. Avancer en avant, ne pas être fixé, enraciné comme la plante, mais pouvoir aller, être ailleurs. Portanto, marcher é avançar no ser, na luz. Avançar não é estar fixo, não é enraizado como uma planta. É poder ir, être ailleurs, être, e forçaria aliures, não sei se me permitem. Portanto, être, avançar, poder avançar seria esse grande sonho de Rimbaud. Numa carta que a irmã dele manda posteriormente à morte de Rimbaud para a sua mãe, descreve uma das últimas frases de Rimbaud, em que ele terá dito: eu já não poderei avançar, mas toi, diz o Rimbaud, através da carta da irmã, toi tu marcheras dans le soleil, tu andarás no sol. E há um momento na poesia do António Reis onde se diz: o sol deve esperar-se descalços, não cobri-lo, doira calado, os móveis e o chão. Um fio. Desculpem não ter trazido o poema. O poema, em certa medida, parece estar relacionado com o gesto que é muito comum na poesia do Carlos de Oliveira, sobretudo em Micropaisagem, onde no ciclo Estalactite os poemas seguem a disposição gráfica de uma forma quase geológica, é da estalactite, onde as palavras caem gota a gota, não é? Aqui também o poema de António Reis se constrói como um fio, não é? Como um fio de luz. Rimbaud não só lamenta a perda da sua vida ativa, mas a impotência de sair do lugar, de não poder mais regressar aos seus passeios através das montes e dos vales. Caminhar é avançar no ser, na luz. Na vida o que conta é isso, e essa experiência ultrapassa todas as expectativas. Tanto aqueles que marcham como aqueles que correm deslizam entre as coisas, entre o relevado, as árvores, as rochas, os montes, entre a própria história, como nós vimos no filme Trás-os-Montes. Deslizam numa vereda, linha de terra e de fuga, marca de passos e vegetação rastejante, repetição diferenciante, traçante, marca de outros passos,
pegadas de homens e bichos desde há muito tempo. Mas há quanto? O caminho remete para a inscrição imemorial, introduzindo ao mesmo tempo uma noção de temporalidade no espaço da caminhada. Independentemente da paisagem, há uma beleza, uma fruição do próprio atravessamento do caminho por si só, enquanto inscrição na terra do indefinido, de percursos que profetizam a errância, o nomadismo. As crianças, os pastores, prosseguem, avançam porque o caminham, sustentam-se na sua quietude, não na sua quietude, mas no movimento, porque repousam no próprio movimento de inquietação e de flexibilidade. Quando caem, isso acontece não porque perdem o equilíbrio, mas porque perderam o desequilíbrio e se tornaram, ao cair, perfeitamente equilibrados. As crianças sustentam-se porque se apoiam nas suas fragilidades, vivem inclinadas, é a inclinação que faz com que viver vale a pena. E realmente no filme vemos muitos enquadramentos de crianças, sobretudo personagens de costas, inclinadas em relação a qualquer coisa, não é? Portanto, parece que estão inclinadas a ver ou uma fotografia ou, enfim, aquele instrumento, enfim, estão quase sempre inclinadas. Portanto, há essa inclinação de onde lhe vem o sustento, a inclinação, o perigo e, precisamente por isso, o sustento. E sustentam-se precisamente porque se inclinam sobre a fome e sobre a sede, sobre aquilo que lhes dá tremores e sobre os seus gritos. Mas a terra não é o único elemento que está em jogo. O ar, o vento não estão na paisagem, mas intervêm no visível através dos seus efeitos e os seus traços. Ao avançarem no espaço, os corpos dos caminhantes deslocam o ar. Estão no ar, na respiração, nos cheiros. O vento às vezes vem refrescar o ar e traz odores. O corpo torna-se então nariz que mergulha no ar, nos perfumes dos campos. É através do cheiro que o seu mergulho roça as margens vegetais do caminho. O sonho e a rêverie não são apenas tentativas de evasão, de sair da paisagem vista da contemplação, mas maneiras de mergulhar na terra, no seu caminho, maneiras de avançar na realidade e fazer coisas com ela. Atravessar os campos, implicar, entrar em diversas composições com eles, mas não numa relação representativa de visão e de espetáculo. Há, no entanto, qualquer coisa que resista à compreensão naquilo que encontram como um duplo excessivo. E há um momento em que se conta uma história belíssima, onde parece que está implícita essa distribuição do mundo em duplos excessivos. Numa margem havia, e passo a citar do filme, numa margem havia um rebanho de ovelhas brancas, na outra margem havia um rebanho de ovelhas negras. Cada vez que falia uma ovelha branca, uma ovelha preta atravessava a água e ficava branca. Cada vez que falia uma ovelha preta, uma ovelha branca atravessava a água e ficava preta. Numa das margens da ribeira erguia-se uma árvore. Metade da árvore ardia desde a raiz até ao cimo e a outra metade da árvore estava coberta de folhas verdes. O que as crianças encontram transforma-se em paisagem e toda a paisagem contém qualquer coisa, como se fosse um rosto. Sorri, está triste, fala, interpreta e ao mesmo tempo resiste à interpretação. O rosto, por sua vez, para além das palavras, guarda o rastro de qualquer coisa muda, uma paisagem sem signo, uma terra calada. Às vezes são as próprias palavras que experimentam uma forma de estranhamento, jorrando de fora de campo, como uma fala-memória, uma fala profética, cujo efeito encantatório tanto pode residir numa entoação rítmica, próxima da palavra cantada, como num gaguejar, um balbuciar próprio do princípio de qualquer aprendizagem da linguagem. Os textos assim proferidos nada comunicam, a não ser a própria experimentação, o direito a uma textualização do real que cria uma distância referencial como se o filme refletisse sobre si próprio, à semelhança do imperativo de Carlos de Oliveira. E cito de Carlos de Oliveira, do texto que acompanha criticamente Micropaisagem no volume Um Aprendiz Feiticeiro. Um texto diante do espelho, vendo-se, pensando-se, fim de citação. Podíamos pensar no filme Trás os Montes como um filme diante do espelho, vendo-se, pensando-se. O primeiro desses estratagemas de se ver e de se pensar do filme é a janela, através da qual podemos ver a paisagem, personagens a ver, sobretudo personagens sempre a ver. Os personagens estão quase sempre de costas, sempre a ver, não é? Enquadrado pela janela é como se o que se está a ser visto, apresentado, existisse já como ficção,
como representação, na medida em que os seus elementos se oferecem passivamente como quadro, como imagem filtrada por uma perspectiva, a janela, mas também o próprio cadrage, não é? Enquadramento do plano que tende deste modo a substituir o narrador no seu trabalho de organizar a narrativa. De modo diverso, mas convergindo numa estratégia comum, as fotografias, os espelhos, colocam a imagem aí apresentada numa relação de diferença com Le Petit A de Derrida, com a matriz original. O mundo sobre o qual o filme trabalha é já por si só uma imagem. A janela, como a fotografia ou o espelho, ao invés de proporcionar a descoberta do mundo, é a sua perda. A sua descoberta como perda. O que elas dão a ver. O filme denuncia, assim, os seus próprios processos. É interessante que este processo de recomposição de um mundo, de uma realidade perdida, também se encontra no romance Carlos de Oliveira, Finisterra, e que certamente estaria a ser escrito nessa altura, que saiu imediatamente a seguir ao filme. Parece que há aqui, entre Trás-os-Montes e o filme e o livro de Finisterra, uma estratégia comum de reconstrução de um mundo perdido. Não queria chatear-vos, mas já ultrapassei, não vou ler tudo. Então, saltando 3 páginas, somos nós, em definitivo, que descobrimos esse mundo perdido. E talvez possamos dizer agora, como crianças, como as crianças do filme, talvez o nosso passeio não tenha demorado algumas horas, mas muitas horas, muitos anos, algumas centenas de anos. Fim de citação do filme. É o tempo necessário para encontros felizes, isto é, para nos descobrirmos, enfim, desencontrados. Obrigado.